Olá, turmas! Tudo bem com vocês? E aí, como estão passando a semana? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam aproveitando. Pessoal, nem acredito, mas já estamos na aula de número 25. Já podemos aprender muitas coisas por aqui. Tanto vocês como eu. Nessas aulas também aprendi muita coisa, inclusive a editar esses vídeos, né? Consegui trazer esse momento que pra gente não perder a nossa conexão. Hoje a gente continua dando profundidade no nosso aperfeiçoamento e eu vou ensinar vocês a fazer o viés, a costura do viés. Esse viés é mais um acabamento que você pode aplicar de diversas maneiras, em diversas peças, da maneira que você achar mais adequada, tá certo? Gente, quando você vai cortar o viés, a sua preocupação maior precisa ser com o corte certo, da maneira correta, para que o seu viés possa se encaixar tanto em partes retas como em partes curvas e ficar perfeito, o decote perfeito, uma cava perfeita, principalmente quando a gente está falando de aplicar o viés em curvas, tá? Então aqui vamos supor que a gente tem um tecido, aqui eu tenho o fio de ordume, aqui eu tenho no comprimento o fio da trama. Então como eu vou cortar esse meu viés? Eu vou cortar ele assim, ó, o nome já vem desse corte, que é o corte enviesado, que é aqui, ó, inclinado no tecido. Para você fazer esse corte perfeito, ele precisa ser feito no ângulo de 45 graus, tá? Como você vai fazer isso na prática? Você pega uma régua, vai lá no canto do seu tecido, pode ser um pouco mais assim para cima. Eu vou pegar aqui no canto, imaginando que esse é o tecido, para alcançar maior aproveitamento. E eu vou fazer o quê? Eu vou marcar aqui, subindo 4 centímetros, aqui a largura de 4 centímetros, vou marcar aqui também as medidas e vou fazer um quadradinho perfeito e nesse quadrado eu vou ter 4 centímetros em todas as pontas. Então eu vou marcar aqui, tá? Essa régua já facilita, eu vou dar aquela abreviada, né? Eu já ensinei para vocês na sala como utilizar a régua para ela te ajudar. Então aqui eu tenho 4 centímetros, aqui eu tenho 4, aqui e aqui. Para eu ter o corte perfeito, enviesado, eu vou traçar uma linha pegando essa ponta e essa ponta. Então eu venho aqui, a minha régua precisa passar por esses dois pontos, eu vou traçar aqui a minha linha, opa, perfeitamente enviesada, tá? Eu vou fazer tudo isso com vocês no tecido, mas aqui é para já clarear a ideia, certo? E aí eu vou ver qual é a largura que eu quero o meu viés, vou marcar essa largura aqui e vou cortar o meu viés, tá? E aí eu posso vir cortando aqui, seguindo essa linha no tecido todo e eu vou ter o corte certinho do meu viés. Vamos lá, eu tenho aqui o meu tecido, eu vou abrir esse tecido, deixando o lado do avesso para riscar, eu acho melhor. Podem reparar que o meu comprimento aqui é pouco, eu não tenho um pedaço enorme de tecido, mas daqui eu consigo tirar bastante viés. Então eu vou fazer lá como eu havia feito na lousa, marcar esse cantinho, marcar aqui no cantinho as medidas, formando um quadrado perfeito. Então, vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. Já vou marcar aqui descendo 5 também. Aqui 5. A linha aqui eu vou conferir se tá certinha. E posso fechar aqui. Vou traçar a minha linha enviesada, pegando nos dois cantos do quadrado. Vocês percebem que o meu viés veio vir daqui até aqui? Isso pode ser pouco para o que eu preciso. Esse comprimento que deu aqui vai ser pouco para muitas coisas. Então eu posso sair um pouco dessa regra e sair um pouco desses 45 graus,
porque mesmo assim eu vou conseguir fazer um viés que vai funcionar, tá? Então eu vou traçar uma nova linha aqui, sem seguir o viés, mas inclinada. E aí é lógico que essa vai ficar ainda mais perfeita do que nessa linha, mas de qualquer maneira funciona muito bem, não vai ficar mal acabado, não vai ficar feio, mas depende da sofisticação no que você está fazendo e do quanto de tecido você tem, para poder ter um melhor aproveitamento. Então eu vim aqui, tracei a linha. O meu viés eu vou riscar com 4 centímetros, tá bom? Mas vocês podem, essa medida ela pode ser modificada. Eu vou traçar esse primeiro aqui com 4 centímetros. Então eu venho traçando uma linha paralela a essa minha primeira linha com 4 centímetros de largura. Vou traçar aqui e vou até o final da linha. Essa régua ela facilita, né, nesses momentos. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou traçar uma outra linha aqui, ó, mais 4 centímetros, tá? Olhem só, já tá aqui cortadinha as 2 tiras que eu vou usar. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é uma emenda nessas 2 tiras, tá? Eu vou juntar aqui, vou passar uma costura e cortar o excesso de tecido. Eu vou passar o ferro abrindo essa costura e vou passar o ferro também por todo o comprimento do viés, fazendo a seguinte dobra. Primeiro, eu dobro aqui no meio e aqui no meio também, e vou passando o ferro. Pessoal, eu escolhi esse tecido aqui, esse recorte, tá? É só um retalho para fazer e deixei aqui um lado com curva e esse lado reto, pra gente fazer os 2 formatos. Eu vou começar aqui pelo reto, que é o mais fácil. É bem simples aqui. Basicamente, nós vamos dobrar, encaixar o tecido aqui no meio e costurar nessa ponta, tá bom? Vou começar aqui a costura do viés sem o tecido. Logo, eu encaixo o tecido aqui no meio, vou dobrando e costurando. Aqui embaixo o ferro já deixou o tecido bem fácil. Aqui chegando no final da parte reta, você vai costurar um pedaço a mais. Então aqui eu tenho o viés e eu venho costurando. Essa parte aqui, depois do tecido, eu vou continuar costurando mais um pedacinho. Não preciso parar exatamente onde acaba o meu tecido. Costurei aqui, olha, um pouquinho a mais, eu venho aqui e corto esse excesso, tá bom? Essa ponta a gente deixou sem acabamento, a próxima a gente vai fazer com acabamento, que vai começar aqui, né? Agora, nós vamos fazer a parte curva, e aqui eu quero dar o acabamento. Então, eu vou, antes de começar a costura, dobrar essa pontinha. O resto eu vou fazer tudo normal. Mas, com essa pontinha dobrada, eu já vou ter um acabamento aqui, não vai ficar com o tecido desfiando. Então, eu já começo aqui dobrando essa pontinha.
Chegando aqui no meu final, o meu final eu considero aqui. Eu vou cortar um pouquinho a mais para poder fazer a dobra, para ficar um acabamento legal. Além da forma manual de fazer o viés, também ele pode ser feito com um aparelho, que é esse aqui. Existem para máquinas caseiras também modelos diferentes, às vezes não vai ser exatamente igual esse, tem um que ele é de plástico, ele é mais simples, mas ele é para fazer o quê? Aquelas dobras que eu fiz no ferro e na mão, ele faz aqui. Então, você vai cortar o seu tecido de acordo com o seu aparelho. Como eu sei a largura que eu vou cortar? É o que tiver escrito aqui, olha. Esse tem aqui 3 centímetros. Então, eu preciso cortar o tecidinho exatamente com a largura de 3 centímetros. Se for maior, vai atrapalhar, porque ele emperra quando passa aqui por dentro. Se for menor, também vai atrapalhar, porque não vai fazer a dobra certa. E aí ele precisa ser 2 dobras para você colocar na máquina reta. Tenho da máquina reta, tenho para overlock, que é para fazer roupas de malha, mas eu vou explicar aqui o da roupa da máquina reta, tá bom? E então, na hora de comprar, você precisa ver certinho o que você quer, a largura que você quer, para qual máquina você vai usar, tá bom? E aí você pode fazer com ele, vou mostrar lá na máquina para vocês como utilizar certinho, e pode fazer da maneira manual também. Para fazer com viés, você pega a tirinha, encaixa esse lado do avesso para você, vai passar aqui por essa ondinha, né? Vai encaixar ele aqui dentro, aí você tem o auxílio de uma chave de fenda, uma pinça, alguma coisa para empurrar esse tecido aqui, aqui. Puxa ele aqui. Você vai primeiro testar e verificar se tá costurando no lugar certo. Aqui não, ele precisa correr mais pra direita aqui. Então, eu vou soltar um pouquinho o parafuso e vou ajustando. Testo de novo. Sempre de olho aqui e aqui, pra o tecido não enroscar, não ficar esticando muito. E aqui tá dobradinho certo, está costurando no lugar certo. Viu que tá no lugar certo? Você pode vir com o seu tecido. Aqui, para você dar o acabamento, você precisa passar do final que você quer. Continuar costurando um pedacinho. Vamos supor que eu vou fazer só essa parte que foi a curva. Eu tiro. Aqui, eu terminei onde eu quero, costurei um pedacinho a mais. Eu corto deixando aqui uns 2 centímetros. E para dar o acabamento, eu dobro e passo aqui na ponta uma costurinha, tá bom? Não dá para fazer igual naquele manual. Pessoal, esses são os nossos 2 resultados, tá bom? Esse aqui, de forma manual, ele tá com acabamento mais largo, mas foi porque eu cortei aqui maior, tá bom? Aí aqui a pontinha a gente dobra pra dentro, tá certo? Aqui, feito com o aparelho, ele ficou mais fininho por conta da medida do aparelho, mas existem várias medidas, tá bom? E ao final, costura um pouquinho a mais, depois dobra pra poder dar o acabamento. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula da semana que vem, nós iremos utilizar esse acabamento. Então estejam treinadas.
Beijão!